Graça e paz, irmãos, tudo bem? É uma pena que as mulheres não ficaram, sabe? É porque as mulheres levam os homens muitas vezes no médico, né? O homem é mais resistente a esse tipo de procurar médico, né? Às vezes vai já na bacia das almas. E é um tema tão importante, né? É importante para que todos saibam que às vezes na comunidade onde vocês irão pregar, às vezes alguns irmãos têm dúvidas sobre isso, né? E o mínimo de informação sempre é importante que a gente passe, né? Para que a gente não negligencie uma coisa tão importante, né? Bom, nós vamos falar sobre a saúde prostática, né? Claro que o tema mais relevante e que mais assusta e também que leva a um risco maior de óbito é o câncer de próstata, né? Mas quando a gente, eventualmente, o paciente nos procura, ele vai falar, vou fazer um preventivo de câncer de próstata. Tudo bem, né? É coloquial, isso acabou caindo na cultura normal, vou fazer um preventivo do câncer de próstata, mas ir ao urologista anualmente, ele não previne o câncer de próstata. Ele previne sim uma doença avançada e incurável, né? Então, fazendo o seu exame da saúde prostática, se eventualmente for acometida de câncer de próstata, a gente pega ele no começo e tem uma chance alta de cura, tá? Mas a próstata tem outras doenças também que acometem a próstata, nós vamos dar uma olhadinha, tá? Primeiro, né, a gente fala, né, câncer de próstata, o que é a próstata, tem que fazer exame de próstata, mas para que serve a próstata, né? A gente sabe, alguém pode se arriscar aí e falar, para que serve a próstata? Além de dar câncer no homem? E com dengue fica dengoso, né? A próstata, ela faz parte do aparelho reprodutor masculino, tá? A próstata é quem produz o líquido seminal, né? 95%, 80% é da próstata, 10% daquela estrutura que chama vesícula seminal e 5% vem da parte testicular. Então, ela é que produz o líquido seminal que vai carrear os espermatozoides até a fecundação. Esse é o objetivo, né? E algumas substâncias para não deixar, porque não tem como você não ter um meio líquido para que aquele espermatozoide vá até o óvulo, né? E fecunde e tenha uma gestação. Então, esse é o objetivo da próstata, é produzir o nosso líquido seminal. E ela produz algumas substâncias também, hormonais, tá? A próstata normal, né, quando a gente é jovenzinho, tudo, ela tem de 15 a 20 gramas, né? Ela fica exatamente abaixo da bexiga, vou apontar aqui para vocês verem. Ela fica exatamente abaixo da bexiga, que é esse órgão aqui, em contato com o reto, e ela dá continuidade à uretra, tá? Por isso que durante o envelhecimento, uma das doenças que acomete a próstata é o crescimento benigno dela, que é o mais comum, né? Quando o paciente vai lá fazer o seu exame prostático, o que mais a gente diagnostica é a hiperplasia benigna da próstata, é um crescimento natural. Só que isso acontece e dão alguns sintomas, né? O paciente às vezes tem um distúrbio miccional, ele corre para o consultório achando que aquele problema na micção dele já é o câncer de próstata. Ele fala, não, a grande maioria é porque a próstata com a idade ela vai ganhar um pouco de volume e apertar um pouquinho a uretra que passa no meio dela, né? Então, acaba tendo jato mais fraco. Nós vamos ver esses sintomas aí para frente, tá? Então, ela fica logo abaixo da bexiga, atravessada pelo canal uretral, que é a uretra prostática, e ela tem a função reprodutiva, como eu tinha dito. Então, para que serve? Ela dá passagem aos espermatozoides, né? Ela produz alguns hormônios e substâncias químicas e o esperma, né? O líquido seminal, que junto com os espermatozoides formam o esperma, né? E ela ajuda no processo de fecundação, né? Ela também faz parte da ejaculação, né? Quando o homem tem uma ejaculação, a próstata participa, ela tem um tecido muscular, ela faz uma contração. Então é para isso que ela serve. E quais são as principais doenças que a próstata pode ser acometida, né? Como eu disse, a primeira é a hiperplasia prostática benigna. É um crescimento benigno da próstata que acontece com o decorrer da idade, né? Então, quanto mais idade o paciente tem, mais chance dessa próstata ter crescido, mas de forma benigna, tá?
Em alguns pacientes ela cresce mais rapidamente e outros leva mais tempo, tá? A prostatite é uma inflamação da próstata. A gente tem 5 tipos de prostatite, mas a mais comum é a bacteriana. Vai lá uma bactéria, como se fosse uma infecção urinária, e é um quadro exuberante, às vezes, com muita dor para urinar, febre, calafrios e tudo mais. E também o câncer de próstata. Existem cistos que formam na próstata, outras doenças, mas não vem ao caso. Essas são as 3 mais importantes. Então, a primeira é a hiperplasia prostática benigna, né? O que acontece? Com a idade, como eu disse, a próstata vai ganhando um certo volume e ela vai comprimindo o canal da urina, que é a uretra, que passa no meio da próstata, e aí vai ter uma repercussão na bexiga. Vocês podem observar que a bexiga começa a fazer uma musculação ali, ela engrossa, que chama bexiga de esforço. A bexiga começa a fazer um esforço para vencer aquela resistência pelo crescimento da próstata. Isso, com o passar do tempo, a bexiga entra em falência. Isso chama falência detrusora, porque detrusor é o músculo da bexiga. Então, com o tempo, a bexiga fica descompassada, hiperativa, às vezes o paciente tem que correr ao banheiro, escapa a urina no caminho, e em um momento ela fica flácida, né? É como se ela entrasse numa estafa. Então, ela entra em falência detrusora, por isso que a obstrução, ela tem uma repercussão muito grande na bexiga, né? Geralmente... Uhum. Já na outra já não tem mais, na última. A última já entrou em falência. É como se fizesse uma musculação tão exagerada que uma hora entra em fadiga, né? Então a gente sempre, hoje em dia, nós estamos operando mais. Na década de 80 e 90, a cirurgia que mais se fazia no Brasil e nos Estados Unidos era a cirurgia de próstata, a ressecção da próstata. A indústria farmacêutica chegou para nos auxiliar, óbvio, mas a gente ficou um tempo assim achando que a medicação fosse resolver todos os problemas desse problema de crescimento da próstata e obstrução. A gente viu que a gente estava perdendo um time. Nós estamos voltando a operar mais próstatas benignas para desobstrução e não deixar chegar na falência da bexiga, tá? Então, uma das coisas é isso aí, tá? E a maioria dos sintomas urinários, os sintomas miccionais, vem do crescimento benigno da próstata. E o que é esse cruz credo que tem todas elas aí? Ali é o assoalho pélvico. O cruz credo está dizendo aquela... O sinal da cruz. Você vê, pastor, até aí o senhor se manifesta, né? Mas ali é um músculo que chama elevador do ânus, faz parte do assoalho pélvico. Ele sustenta todos os órgãos pélvicos, né? Mostrar? Posso. Aqui, ó. Então, isso aqui é a bexiga normal. Quando a gente tem uma micção, que há uma contração da bexiga, o fluxo passa por aqui. Por aqui, ó, por esse canal. E você pode ver que com o passar do tempo e o crescimento da próstata, esse canal vai ficando mais estreito e obstruído. Não. Ela vem por força de contração da bexiga. A bexiga tem que ter força para jogar aquele fluxo urinário fora, tá? Só uma perguntinha. Pode falar. Sempre foi assim ou alguma coisa na história do homem que a alimentação, coisa que começou a ter esse problema? A próstata, ela é muito responsiva à nossa alimentação, tá? A alimentação rica em gordura, em carboidratos, hipercalórica, você sabe que a próstata ela sofre uma pressão de crescer mais rapidamente. Então, hoje em dia, nós temos mais hiperplasia. Porque um dos hormônios que é vamos dizer assim, o combustível da próstata é a testosterona, que é precursor do metabolismo dos colesteróis. Ou seja, colesterol alto, você produz mais testosterona, se a próstata tiver muita sensibilidade à testosterona, ela vai crescer mais rapidamente. Então, houve um crescimento da incidência e da prevalência de hiperplasia na população nos últimos anos, tá? Por causa da dieta. Ok? Olha lá, ó. Então, a hiperplasia prostática benigna, que a maioria das vezes é ela que causa esse sintoma, tá? Nós vamos ver mais para frente, se o sintoma desse for causado por um câncer de próstata, às vezes é tarde para fazer qualquer tratamento curativo. Então a próstata cresce, o que acontece, né? A gente viu que o canal fica mais estreito, aí o paciente começa
a urinar no dedão. Quando o paciente entra no consultório, eu olho o bico do sapato. Se tiver descascado... Você foi a piada do cara que tudo era dele, né? Isso aqui, onde eu urino é meu, é minha propriedade, né? Mas só urinava... Então, esse é um dos principais sintomas, é o jato urinário mais fraco, né? A gente vai percebendo que isso vai acontecendo de forma insidiosa, ou seja, devagar, né? Existe a obstrução aguda por algum problema, pode obstruir o canal urinário, ter uma retenção urinária, é muito doloroso, né? Mas o paciente, às vezes, ele não percebe, porque isso ocorre muito devagar. E ele vai se acostumando com aquela situação, tá? Então, a doença benigna Pode falar. Ele tem a urgência. Então, o teu pai provavelmente, porque já tem um tempo, né, 84 anos, já viveu bastante, teve mais tempo para essa próstata crescer. Aí esse sintoma, ele é secundário ao crescimento da próstata, assim, no geral é isso, tá? Tem outras coisas que a gente tem que investigar, mas no geral ele está fazendo aquilo que eu falei no começo do slide, que é uma repercussão na bexiga por causa da próstata que cresceu. Ela obstrui, a bexiga fazendo força para urinar, aí ela descompassa o funcionamento dela. Né? A bexiga ela tem que acomodar a urina que chega dos rins, ela vai, isso se chama complacência, ela vai ficando complacente, ela vai acomodando aquela urina, na hora que tem vontade de urinar e tem oportunidade, eu vou lá e urino. Mas aí ele perde esse controle, não domina mais, né? Fica uma contração involuntária, chama hiperatividade da bexiga, tá? Então a doença benigna causa pelo aumento da parte central da próstata, que a gente tinha visto, inicia geralmente aos 40, 45 anos, tem um caráter hereditário também, se algum dos pais tiveram um crescimento benigno da próstata, é mais chance dos filhos também terem, né, os parentes próximos, assim como o câncer também, tá? E causa alguns problemas para urinar. Levanta à noite para fazer xixi, aumento da frequência urinária, o jato fica fraco, né, o sapato descasca, força para começar a urinar, ou hesitação, vai lá no banheiro, faz aquela forcinha, espera para até sair o primeiro jato, tá? Às vezes intermitente, urina micção em 2 tempos, corta o xixi, depois volta a urinar um pouquinho mais, urgência para urinar, e tem a urge-incontinência também. Urgência, ele chega ao banheiro e urina, e a urge-incontinência dá uma urgência tão grande que no caminho ele vai perdendo, tá? Quais são os tratamentos para isso, né? Hoje, como eu falei, né, a indústria farmacêutica veio pesado, investiu bastante nisso, são medicamentos que auxiliam, muitos pacientes ficam só na medicação e não tem uma progressão desse aumento da próstata e a gente não precisa operar. Se ele tratar certinho, ele vai ter uma micção melhor e a bexiga vai ser protegida dessa obstrução, tá? E tratamento cirúrgico também, né? Tem alguns tipos de cirurgia que a gente faz hoje, né? A tecnologia também, assim como as medicações, a tecnologia avançou, a gente consegue fazer cirurgias que são minimamente invasivas, né? Não precisa fazer mais aquela incisão grande, alguns furinhos, às vezes até pelo canal da próstata também, hoje cirurgias com próstatas maiores, né? Que era a limitação. A gente fazia cirurgia pelo canal quando a próstata chegava até no máximo 60 gramas. Hoje, com outros dispositivos, nós estamos operando próstata com 100, 150 gramas pelo canal. Porque mudou a energia que a gente usa, né, para ressecar essa próstata, né? Que é aquela fotinho lá, ó, tem um equipamento dentro da próstata, a gente vai ressecando a próstata até abrir bem o canal. Aquelas 3 últimas lá, ó, aquela é uma das cirurgias que a gente faz, que é pelo... a gente vai abrir o canal da próstata, é uma cirurgia que nós vamos fazer ressecção. É como se tivesse uma polcã e você vai tirar o miolo, vai ficar a casca. Aí a urina vai passar num ambiente mais fácil, né? Tá bom? Mais aberto. Isso não altera o esfíncter para controlar, sabe? Esse tipo de cirurgia geralmente não. A gente tem um parâmetro anatômico, que é onde acontece a ejaculação, que chama vero montano, você não pode passar dali. Se você ressecar para cá, você lesa o esfíncter. Então você resseca até aquilo lá.
que mais altera a questão da continência é a cirurgia mais radical para câncer de próstata, que você tira toda a próstata, né, invisível, tá? Uma vez que faleceu a bexiga, Não tem, a bexiga entra em falência, né, em hipoatividade, ou ela fica arreflexa, ela não tem mais reflexo nenhum, ela fica com um saquinho lá, e aí você tem que esvaziar com sonda. Às vezes o paciente tem que fazer autocateterismo a cada 4 horas para esvaziar a bexiga. E se fez esse, vou chamar de esvaziamento, que eu não sei como falar. Tá, ressecção chama, ressecção de próstata. O fluxo do espermatozoide, ele tende a ficar retido em algum lugar. Ele tende a ir para a bexiga. Aí ele não vai mais ejacular. Ejacula para trás, chama ejaculação retrógrada, porque ele procura o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é subir para a bexiga, já que não tem mais aquele mecanismo. A ejaculação acontece normalmente, a bexiga fecha e ejacula para frente. Quando você faz essa ressecção e você abre, né, o canal miccional, porque está com problema para urinar, o esperma ele vai para a bexiga. Isso não tem problema nenhum, depois ele urina e urina o esperma, não traz nenhum problema. Às vezes um problema mais de o paciente não se sente confortável em não ejacular mais, né? Tá? Doutor, esse que o senhor está falando é raspagem, diz que é raspagem. Isso, o pessoal chama de raspagem. Melhorar o fluxo urinário. Isso, exato. Só que também dizem que depois de fazer isso, o homem, por acaso, seja um homem mais jovem, ele não consegue engravidar mais. É isso também? É o que a gente acabou de falar. Porque a ejaculação, ela não vai mais para frente. Porque para ir para frente tinha que fechar o colo da bexiga, a saída da bexiga. Quando você faz a ressecção, ela fica toda aberta, para o fluxo urinário passar. Então o esperma ele volta para a bexiga. O gnosticismo também faz isso. Não é verdade? Eles ejaculam. Sim. Eles não lançam para fora porque eles não querem gerar filho. Sexo tântrico, não é? Não tem? Exatamente. Ejacula para dentro. Os bichos são de capeta. Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nós falamos agora só da parte benigna da próstata, né? Aquele crescimento que causa esses sintomas, tá? Aqui uma outra doença que acomete a próstata é a prostatite, tá? Que é um processo inflamatório. Existem processos inflamatórios, a maioria das vezes ele é bacteriano, é como se fosse uma infecção urinária, né? Que a bactéria vai lá, deposita na próstata e causa uma inflamação. Geralmente a próstata fica inflamada, dor para ejacular, dificuldade para urinar, dor testicular, dor embaixo da bolsa escrotal, que é o períneo, febre, calafrios, tá? Tratamento geralmente antibiótico, tá? E antibiótico por 14 dias, né? Menos que isso você vai subtratar o paciente, né? Fabi, Pode. se você passar para o que às vezes a pessoa vai... A pessoa... Eu vou ficar olhando o vizinho. E só libera quando você solta um pum assim, aí dá pra sair esse xixi. Então vamos voltar na anatomia. Eu vou te explicar isso aí. Quer ver, ó? Vou voltar bem aqui, ó. Tem mais gente não. Pô, tá gravando aí. Então vamos lá. Ó, então isso é uma realidade. Existe retenção urinária, mas antes o paciente está vários dias sem evacuar, por exemplo. Aí prende a urina. Porque a ampola retal... Não é o meu caso não, gente. Porque a ampola retal, onde fica depositado aqui as fezes e gases, né? A hora que você puder, aí pode ir. Mas se ficar muito cheia, ela comprime a próstata, porque tem uma relação anatômica íntima, né? Tá vendo? Não pode segurar, viu, gente? É mais de urinar mesmo, que aí parece que se não der um peidinho antes, não sai de novo. Porque ele comprime a próstata, né? E fecha mais um pouquinho da uretra lá que passa no meio da próstata. Parar de comer feijão. Pode perguntar. Não tem diretamente com a próstata, mas por que quando a pessoa está com infecção urinária, o que acontece, né, nesse funcionamento entre
Pouquinho. Pouquinho. Várias vezes. Aquela sensação de não veio. Chama polaciúria. Isso é porque a bexiga ela tem terminações nervosas e aí o processo inflamatório desequilibra essa percepção. Então parece que toda hora tem que ir ao banheiro e esvaziar um pouquinho do xixi. Tá? É uma percepção neurológica da infecção. Tá? Porque a bexiga ela tem um controle neurológico, medular e tal. Então, quando inflama, ela perde, o controle fica comprometido. Tá bom? Bom, então, um dos... Não, Aqui nós vamos falar agora, né, sobre a doença, não é que é principal, mas é a doença que mais o homem corre risco, né, que é o câncer de próstata, que é diferente do crescimento benigno, né, das inflamações. Aqui sim, são células que crescem desordenadamente na próstata, que é o câncer mais comum do homem, tá? Então começa um processo oncológico, de câncer realmente, né? Então, essa é a doença que tem maior potencial de morte mesmo, né? Tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí que acomete os homens, tá? Então o câncer de próstata, né? Ali é uma próstata que é retirada da cirurgia, né? Próstata e as vesículas seminais, aquelas orelhinhas lá, é onde armazena o esperma, tá? Então tem que tirar tudo isso aí durante a cirurgia e mais alguns linfonodos que a gente fala, gânglios, né? É o câncer mais comum do homem, é a segunda causa de morte no homem, tá? Só perde da parte oncológica para câncer de pulmão. O câncer de próstata é o segundo que mais mata, tá? E ele só é menos frequente que o câncer de pele. E aumenta com a idade. A idade é um fator de risco para ter câncer de próstata. Existe uma estatística que fala que se todo homem vivesse até os 100 anos, 90% ia ter câncer de próstata. Mas vai morrer do câncer de próstata? Não, nem sempre. Às vezes o câncer é indolente. Hoje a gente sabe, a gente tem estudos também, consegue determinar isso na patologia, né, na biópsia que a gente faz do paciente. Se o paciente tiver um pouco mais de idade, você pode observá-lo ativamente, mas você pode observar. Não precisa operar, fazer radioterapia, você não institui nenhum tratamento, você só observa. Porque às vezes ele vai morrer com o câncer e não do câncer, tá? Então, uma estatística aqui, né, mais ou menos 69 mil casos por ano de câncer de próstata diagnosticados no Brasil, tá? Da Sociedade Brasileira de Urologia, esse dado aí, tá? Esse é do ano passado, né? Esse ano ainda não fechou, mas a estimativa é que tenha 65 mil novos casos, 46 a cada 100 mil homens, 46,8, né? Isso no Paraná, 15 mil óbitos por ano por câncer de próstata, e um óbito a cada 33 minutos, né, por câncer de próstata. São teorias, né? Existe teoria da dieta, rica em gorduras, né, que pode aumentar a incidência. A gente sabe que a carga genética é o fator mais importante, ou seja, quem tem histórico familiar. Tem uma questão de raça também, nós vamos falar mais na frente. Tem uma teoria viral, que infecções, às vezes, por vírus, pode fazer uma mutação genética e começar a dar câncer de próstata, mas ninguém consegue afirmar exatamente a causa única. Ela pode ser multifatorial. Alguma coisa você já sabe determinar. Quem tem histórico na família tem mais chance de ter, porque tem uma hereditariedade, ou seja, é mais chance, não é que vai ter, né? Não é uma regra, mas se tem histórico familiar, tem mais chance de ter. Porque tem a ver com a dieta. Fala muito do licopeno, algumas substâncias antioxidantes, né? Que é o contrário da dieta, que causa processos inflamatórios, né? Carboidratos, multiprocessados, gorduras, animais, né? E tem 2 estudos que falam que quanto mais o homem ejacular durante a vida, menos chance diminui a incidência do câncer de próstata. Como se o esperma ali naquela região ficasse acumulado, ele fosse um fator tóxico e que pode promover o câncer de próstata, tá? E outro estudo que fala, né, ele não tem um impacto assim, que a gente fala nível de evidência muito alto, mas fala que o sol protege também.
Salada, sol e sexo. SSS. 3S. É. Deixa eu fala de novo que eu vou gravar aqui para poder Você vai receber um monte de salada em casa. só salada, né? A salada é a parte da salada. Então, sabe-se que pacientes que têm um número de ejaculações durante o decorrer da vida sexual ativa, que ele tem mais ejaculações, é um fator protetor. Não é que isso vai me proteger totalmente, nem que vai, se eu não ejacular muito, eu vou ter câncer de próstata. Mas é um dos fatores somatórios, né? A gente não consegue exatamente afirmar que só isso vai me ajudar. É um conjunto de coisas, né? A gente constrói uma casa com um tijolinho aqui, outro ali, outro ali. Porque, naquele caso, o paciente, concentrou na bexiga, o esperma. Não é aí. O esperma ele fica concentrado nos ductos da próstata e na vesícula seminal. Então é ali. Não é a questão da ejaculação para a bexiga. Isso não tem repercussão nenhuma. Depois da ressecção, né, que a gente falou que tem ejaculação retrógrada. Não é esse o motivo. O motivo é acumular realmente na região prostática. Já fizeram algum estudo com os monges? acho que não, pastor. Deviam fazer, porque eles não têm câncer de próstata. É, aí. E não ejaculam muito. Pelo menos não. Não é pra... Às vezes eles não aprontam. Não há relatos, né? Não aprontam isso. Tem que ver lá estudar o mosteiro e o que tem no ralo, sei lá. Mas tem poluição noturna, né? O homem, fisiologicamente, ele tem que ejacular. A gente não fica acumulando secreções, né, no nosso organismo. Então, às vezes, à noite tem um sonho erótico, geralmente é assim, e estimula uma ejaculação, porque o organismo está precisando que aquele esperma vá embora, está velho. Se um cara turbado, por exemplo, ele pode, pelo fato de não ter relação sexual, parar de ter Parar, a idade, a própria idade não é por ser padre não, mas a própria idade, o crescimento da próstata, ele causa alguns distúrbios hormonais que às vezes diminui a produção de esperma, tá? Então, é o câncer mais frequente no homem, o câncer de próstata, o segundo câncer que mais mata no Brasil, só perde, no mundo, né? Só perde para o de pulmão. 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata no decorrer da vida, tá? Dá 17%. 6% deve morrer do câncer de próstata. Só que, se você pega em fases iniciais, que é o objetivo do exame de check-up da próstata ou da saúde prostática, 90% tem cura, né? Então, pegou no início, aí existem uma gama de tratamentos que você pode instituir e cura, né, pastor? D17, dos que têm diagnóstico, né? Dieta, como a gente conversou, né? O irmão ali já falou, uma dieta rica em gordura, em carboidratos, multiprocessados. A gente sabe que isso causa processos inflamatórios, chama sistêmico, no corpo inteiro, né? Então, pode ser fator produtor. A dieta rica em fibras é bom para a próstata, né? Existem estudos, não tem um impacto muito grande, de licopeno, as frutinhas vermelhas, o tomate, tudo, né? Só que tem que comer 1 quilo de tomate por dia, né? Para extrair todo o licopeno que tem ali. Que há evidência que possa ser um fator que proteja, tá? A laranja nem tá, a pitanga, outras que tem as frutinhas que são mais alaranjadas, sabe? Mais avermelhadas. Manda ver. A idade é outro fator, né? Como eu disse, né? Isso foi feito estudos em cadáveres, né? O paciente morria de uma outra causa, infarto, acidente, e foi feito análise da próstata, né? E viu que uma boa parte dos pacientes, a partir dos 60 anos, você tinha um crescente de câncer de próstata. Ele não morreu daquilo, mas ele morria com câncer de próstata. Nem sabia que tinha, tá? Hereditariedade, né? Você tem 4 a 6 vezes mais chance de ter câncer de próstata se tem algum familiar de primeiro grau. Pai, irmãos, tá?
Rapaz, eu não sei te responder essa. Eu sei que Ora pro nobis é uma planta anti-inflamatória, né? Porque assim, a parte de fitoterápico, os estudos dele não são igual à indústria farmacêutica, que tem um viés comercial. Os caras estudam a fundo, investem milhões naquele remédio para depois ganhar dinheiro, né? É isso assim. Por exemplo, mas aí a Ora pro nobis, você vai procurar trabalho, eu nunca procurei, você me perdoa, mas eu não consigo opinar sobre isso, mas geralmente os tratamentos homeopáticos, eles têm estudos muito fraquinhos, com poucos casos, sabe? Mas não faz mal, né? Mas eu não sei dizer. Hereditariedade, Sim, vamos falar aqui, ó. Tá? Que é a questão da raça, né? Então, ó, homens acima dos 50 anos têm que fazer o exame, mesmo não sentindo nada, porque o câncer de próstata inicial ele é assintomático, tá? E 45 anos se tiver duas situações: alguém que teve câncer na família de próstata, ou se for da raça negra, né, que o paciente tem, né, de descendência africana, tem mais chance de ter câncer de próstata, tá? Então aí começa aos 45 anos, todo homem aos 50. Nessas duas... fazer o exame a partir dos 45, então? 50, a população geral. Se tem um histórico na sua família, aí você antecipa 5 anos, ou se for paciente negro. O 40 é um número mágico da população geral, às vezes chega lá e fala, eu quero fazer exame de próstata, 40. Você acaba até assim, pedindo PSA, tudo, e explica que não precisa iniciar agora, né? É aos 50. Deu um tempo de carência, né? Geralmente com carinho é o particular. Ah, sim. Nós vamos falar disso aí. Tá? Tem com carinho. Se quiser fazer as perguntas no final, talvez, a gente vai falando. Então, histórico, idade, histórico familiar, cor da pele, igual a gente falou. Obesidade tem a ver com a questão dietética, né? Ou seja, e geralmente os pacientes com mais peso têm câncer de próstata mais agressivos, tá? Existe uma classificação na biópsia lá. Os pacientes que têm mais gordura abdominal, por isso que eu mantenho o meu peso. Os pacientes têm câncer de próstata um pouquinho mais agressivos, tá? Então, o diagnóstico é feito através de biópsia, né? Você tira pedacinhos da próstata. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Qual é o principal sintoma do câncer de próstata na fase inicial? Nenhum, né? Fase inicial não dá sintoma, tá? Então, nenhum sintoma. Como é que é feito o diagnóstico, né? A gente tem um teste, né, que colhe no sangue, é um teste bom, ele é bem específico para a próstata, não é que ele seja específico para o câncer de próstata. Se a próstata é acometida de outra doença, uma prostatite, o PSA vai lá para cima, né, porque ele está inflamado e o PSA é uma proteína que só a próstata produz, qualquer acometimento dela, não só o câncer, o PSA fica alto no sangue, tá? Então é a dosagem dessa enzima, né, que é o PSA, e o toque retal, ou seja, é um exame simples de ser feito para um diagnóstico de uma doença grave. Nós não precisamos, a princípio, de uma ressonância, de um ultrassom não nos diz nada em questão do câncer de próstata, tá? Então, o toque PSA, ele faz diagnóstico em 97,5% dos casos. 2,5% pode escapar, porque é uma região outra da próstata que a gente não consegue tocar e não sobe PSA, mas é alta, né? A gente chama isso de acurácia. É muito alta para uma coisa muito simples, né? Tá? O toque é feito através do reto, é um exame que é indolor, né? Rápido, não dura mais que 1h30. Então vamos falar um pouquinho do PSA, que é o exame de sangue, tá? Alguém chamou? Pode falar. O ultrassom, ele não responde. Não. Alguém fala, ultrassom é suficiente? Não. Ou de sangue? Não. O toque tem uma parte, é isso? Estou falando como ignorante. Uhum. O
ultrassom não vê? Na realidade, assim, o toque, a gente pega, vou voltar a imagem lá do toque, você está vendo que existe uma parte da próstata? A próstata é como se fosse uma noz, e tem uma parte superior, a parte central, e a parte que mais acomete de câncer de próstata é a parte periférica da próstata, que é essa região aqui, onde a gente consegue tocar, essa aqui, ó. Mas se tiver um câncer aqui, não tem toque que pegue, porque é a região anterior da próstata. Ela está em cima, a gente faz o toque por baixo, pelo reto, e aquela região a gente não consegue tocar. Mas também é uma incidência muito pequena, menos de 5% dos cânceres de próstata são naquela região. A maioria é na região periférica mesmo, que você consegue, com o toque retal, sentir algum nódulo, tá? Mas também nenhum ultrassom abdominal consegue detectar, é muito difícil. Aí nesses casos aí, Vou falar do PSA, tá? Então, como é que é feito o diagnóstico, né? PSA. PSA é uma proteína que produz, somente a próstata produz, nenhum outro órgão do corpo. É liberado no sêmen, uma pequena parte no sangue, né? Ela serve para dissolver o coágulo do sêmen, ou seja, quando tem uma ejaculação, aquela proteína ela serve para aquele sêmen não secar e ter a fecundação, que é o objetivo natural da ejaculação, tá? E aumenta nas doenças da próstata. Então, o PSA, ele é bom para diagnosticar doenças da próstata, não só o câncer. Se tiver uma inflamação, uma prostatite da próstata, o PSA explode. E é muito rápido. A diferença, às vezes, da medição do PSA do câncer, quando o paciente está acompanhando, é que a prostatite, o PSA ele sobe muito rápido. A gente fala que ele pega um elevador. E o câncer de próstata ele vai subindo uma escadinha, né? Então, o paciente tinha um PSA lá de 2,5, foi para 3,8, foi para 4,5 e tal. Isso geralmente sugere mais câncer do que se o paciente tinha um PSA de 2,5, ele foi no teu consultório com sintoma urinário e está 15. Ou seja, subiu muito rápido, geralmente é inflamatório. Na rodoviária já tem exame, vocês podem passar lá se quiser. De pressão ninguém vai, só vai no outro. Então, qual que é o valor normal do PSA? É outro número mágico que era o 40 de idade para o paciente de próstata, o pessoal acha que é 4. Já tem estudo falando que PSA entre 2,5 e 4 é a mesma incidência de que 4 e 10. Então, depende muito do caso, depende do tamanho da próstata, né? Quanto maior o volume da próstata, o PSA, você tolera ele um pouco mais alto. Paciente muito jovem, com PSA de 2,5, já chama um alerta, né? Porque a próstata não é tão grande, mas tem um PSA que não é condizente, existe uma correlação entre tamanho de próstata e nível de PSA. Então, se o paciente tem uma próstata pequenininha e o PSA já é um pouco alto, mas não chegou a 4, que o pessoal acha que só até 4 é normal, às vezes não é. E qual que é o normal? Então, aí, pastor, depende bastante do que você vai achar, do teu exame clínico, do tamanho da próstata, né? Se tem um processo inflamatório ou não. Não tem um padrão. O corte geralmente é 4, isso para os leigos, mas nós, urologistas, que tratamos isso todos os dias, a gente sabe que às vezes PSA menor, já fiz diagnóstico de PSA de 1,5, tinha câncer de próstata, porque o toque pega, né? Então são dois exames que têm uma correlação, um ajuda o outro, né? O normal é procurar um médico Logo, isso mesmo, pastor. Fabinho, esse 1,5, qual a idade mais ou menos? 40? Então, 1,5, eu fiz exame de câncer de próstata com paciente de 1,5 de PSA, não é o mais comum, mas acontece, por isso que o toque é importante. Você pode ter câncer de próstata com PSA normal, tá? Mas assim, não é correlacionado à idade. É óbvio que o paciente mais jovem, ele tem um PSA mais baixo, porque a próstata ainda não é volumosa. Se chega um paciente, eu vou operar um paciente na semana que vem com 45 anos. Um PSA era um pouco mais alto, mas o toque dele era normal, ou seja, fizemos diagnóstico através do PSA, que é 75% dos casos é só o PSA que faz mesmo, tá? Mas é um paciente jovem com tumor muito agressivo, 45, e sem histórico familiar. É difícil, né? Então, cuidado em só colher PSA e achar que está tudo bem, tá? Por quê? Porque a gente fala lá, ó, menor que 4, até 25% você pode ter um toque alterado e ter câncer de próstata.
Então, só o PSA não é segurança que você está tendo, está livre de ter um câncer de próstata. Tá? Então, o toque é importante. São exames que se complementam, é o toque e o PSA. Tá? Um congresso aí, ó. O meu dedo é o menor, viu, gente? Não precisa assustar, não. Então aqui, né, só para a gente firmar um pouquinho aqui, o toque é importante, tá? É um exame clínico, né, é fundamental. É igual se você for no cardiologista e ele não auscultar teu coração e já fazer uma bateria de exame, alguma coisa está errada. Né? Geralmente é feito no toque, sim, tá? Que é o primeiro exame. Como é que é feito então o diagnóstico? Né? Através do toque e PSA. O toque ele é indolor, tem um desconforto ou uma alegria, a gente não sabe. Dura em média 5 a 10 segundos, realmente é bem rapidinho o exame, né? E 1 a cada 4 cânceres de próstata pode ter o PSA normal, gente. É de 20 a 25% essa estatística. Deixa passar muito só o PSA, tá? Então, só o PSA ele faz 75% dos diagnósticos de câncer de próstata, é importante, é um índice alto, mas o toque, ele mais o toque retal sobe para 95%, tá? E tem alguns cânceres que driblam a gente e a gente não consegue nem no toque PSA, você não desconfia de nada, você não vai para exames mais apurados, né? Uma ressonância e tal, se tiver tudo ok, tá? A medicina é assim, né? Não é uma matemática e... Tem um irmão, o meu avô, faleceu de câncer de próstata, mas os outros parentes Irmão do avô é um tio-avô. Tio-avô, né? É um parentesco longe, né? Mas tem coisas que passam a carga genética e pulam gerações, às vezes, né? Às vezes tem um olho verde na família que só o neto lá atrás, ou o bisneto, vai ter. Falar, de onde que apareceu esse olho verde, né? O cara fica desconfiado, mas... Então, assim, pela idade, né, imagino que já deve fazer anualmente o exame de câncer de próstata, tá? De saúde prostática. Não dói, não é assim, né? Tá mais para isso aqui, ó, né? É um exame tranquilo, né? A nossa clínica tem convênio com floricultura e a adega também. doutor, é uma besteira nossa de ficar com essas questões, até a pessoa Claro. para outra que fez o exame de toque, deve ser uma coisa tão natural. Exato, Tão sem natural. dúvida. É natural e mesmo assim. Que não é uma realidade também. É um exame que eu falo assim, tem que ser bem macho para ir lá, né? Mas é uma coisa realmente natural, não vai tirar nenhum, não vai denegrir nada, não é? Um exame para nós é o nosso dia a dia, né? A gente faz exame corriqueiramente, enfim. E é uma coisa simples e tira às vezes o paciente de um risco de óbito, né? Então, né, para que deixar de fazer? Por vergonha, aí a paciente morre de vergonha, né? A gente fala. Literalmente. Eu não misturo trabalho e lazer, viu, Manuel? Então, como eu falei, eu vou falar de alguns exames de imagem, né? O ultrassom abdominal, que a maioria das vezes é feito, é um ultrassom que diz pouco sobre a próstata. Se for um bom ultrassonografista, ele vai falar tamanho, se sobra resíduo na bexiga depois de urinar, mas ele não consegue ver nodulações na próstata, né? Mudanças da arquitetura prostática pensando em câncer de próstata. Então, o ultrassom pelo abdômen, ele não é um auxiliar para diagnóstico de câncer, tá? A tomografia também não, né? Às vezes a gente lança a mão da tomografia para o paciente já tem um diagnóstico de câncer de próstata depois da biópsia, aí você acaba fazendo tomografia para ver outras partes se tem alguma metástase, né? Se o câncer de próstata só na próstata ou se ele já saiu para outros lugares, tá? Mas para diagnóstico também não é bom. Diferente da ressonância, existe uma ressonância muito boa, ela chama multiparamétrica. Aí sim ela nos dá muitos detalhes da próstata. Só que é um exame caro e ele não entra no screening, que é ele não entra no rastreamento. O rastreamento é toque PSA. Na dúvida, você pode lançar a mão da ressonância, tá?
Quando iniciar o check-up, né, aos 50 anos, todo homem sem fator de risco, e aos 45, pacientes da raça negra e pacientes com histórico na família. Tá? Para afirmar mais ou menos aí essa informação. E a progressão do câncer de próstata? Muitos cânceres de próstata são indolentes, são mais lentos. A gente fala que a grande maioria dos cânceres de próstata, eles são preguiçosos. Eles levam tempo para dar problema para o paciente. Por isso que existe um tipo de tratamento que a gente observa e não faz nada, tá? Dependendo da idade do paciente. Obviamente, por exemplo, esse rapaz que eu vou operar de 45 anos, esse paciente tem que ter um tratamento imediato, geralmente mais agressivo, né? Infelizmente ele deve sair com alguma sequela da cirurgia, principalmente em questão sexual, porque é um câncer agressivo, né? Você não pode preservar muita coisa, tá? Então, o câncer, quando é diagnosticado, ele leva em média 8 anos para dar metástase. Metástase é quando ele lança uma célula de câncer e vai afetar outro órgão à distância, tá? Então, você vê, 8 anos é um tempo longo. Você pega um paciente lá de 76 anos, ele vai viver pelo menos até dar um problema, isso é a média, às vezes até mais, às vezes não vai dar 8 anos para ter algum problema daquele câncer, tá? E mais 5 anos da metástase até a morte. Você tem medicamentos que você consegue segurar o crescimento do câncer de próstata e tudo isso aí, né? Em pacientes de mais idade, paciente a partir dos 80 anos, a gente não costuma operar, tá? A gente trata com medicamento. E levaria 13 anos do diagnóstico precoce até a morte, né? 8 anos para dar uma doença à distância, metástase, 5 depois da metástase até ir a óbito, isso é uma média, estatístico, tem paciente que pode acontecer tudo isso antes, né? E em média leva 13 anos até o óbito, tá? Então, apesar de ser uma doença muito incidente no homem, muito prevalente, né? Ela é uma doença que na grande maioria, não são todos, ela é lenta. E o tratamento, né? Fases em que o câncer de próstata está só na próstata, localizado, né? A gente fala, então, o câncer de próstata está localizado na próstata. A gente tem a cirurgia para retirada da próstata, radioterapia e aquilo que eu falei em pacientes de mais idade, que você faz uma análise da biópsia e vê que o câncer ele não é tão agressivo, você pode fazer uma vigilância ativa, tá? E em fases avançadas, hormônios, né? Por quê? A gasolina, hormônio que eu digo assim, é privação da testosterona, né? A testosterona é o combustível da próstata, do câncer também. Então, a gente priva esse paciente do hormônio masculino, que é a testosterona, e o câncer é como se tivesse um carro andando em alta velocidade, você corta o combustível e ele vai andar mais lento, tá? E também, pode ser feito com medicamento ou retirada dos testículos, em algumas situações, tá? Então, quando a cirurgia é indicada em câncer localizado, ela leva a um índice de cura até 90% dos casos, né? As principais complicações da cirurgia, né? Tem diminuído esses índices porque nós temos agora cirurgias mais com tecnologia avançada, cirurgia laparoscópica, robótica, né? Então você consegue preservar a inervação que leva à ereção, né? Que ela passa muito rente à próstata. Se você avançar um pouquinho, e é pouquinho mesmo, né? E não há uma inervação assim que você consiga identificar, você sabe onde está passando aquele, como se fosse uns fiozinhos, né? Bem pouquinho. Eles estão passando ali rente à próstata, na parte posterior, um pouquinho na lateral, então você consegue separar aquilo lá, né, e deixar a ereção preservada, tá? Mas de 30% a 100% dos pacientes podem ter disfunção erétil, fica broxa mesmo, tá? Incontinência urinária de 5% a 8%, por causa do esfíncter, viu, Eric? Né? Porque aí você vai por fora, você lesiona o esfíncter na hora de cortar a uretra, você não consegue ver o esfíncter diferente quando você está por dentro, né, naquela ressecção, tá? Então, antigamente a gente fazia bastante cirurgia aberta, né, que é o primeiro slide ali. Hoje em dia a gente faz bastante cirurgia por laparoscopia, quase a gente não indica cirurgia aberta mais. E hoje tem a plataforma ali embaixo que é o robô, né? Não é o robô que opera, existe, o pastor fez a cirurgia, né, pastor? E a cirurgia robótica existe um médico cirurgião que opera o equipamento, mas ele, vamos dizer assim, ele minimiza movimentos, ele articula movimentos que o cirurgião talvez não conseguisse fazer.
Mas há um operador cirurgião ali na sala, né? Não é o robô que opera sozinho. E nos casos mais avançados, né, o que acontece? O câncer de próstata tem predileção para osso. Então as metástases, muito comumente, elas vão para os ossos, né, causando dor, fraturas, tá? Às vezes obstrui a próstata, né, cresce, invade a bexiga, pode dar sangramento, obstrução, não conseguir mais urinar. Às vezes tem fraturas com lesão da medula, né, da lesão na coluna vertebral, e acaba o paciente ficando paraplégico, tá? Incapacitante, e é muito sofrimento para o paciente e para a família a doença de próstata metastática, tá? Realmente é um sofrimento grande, assim, bastante dor. Essa é uma imagem de um exame que chama cintilografia óssea. Ele faz diagnóstico da onde está brilhando ali, ó, é onde já tem tumor renal, tumor de próstata, tá? Você vê, ó, tem tumor aqui, ó, na coluna, na costela, na bacia. Aqui é a própria próstata que capta o contraste, né? Mas tem lesões em vários órgãos, né? Isso é a metástase, Maurício. Nos ossos, né? Existem metástases para órgãos que a gente fala parenquimatose, fígado, adrenal, mas a próstata ela tem predileção para os ossos. Meu pai tinha até na cabeça. Tinha, eu lembro do exame dele. Então, nessa fase aqui, você tem que fazer uma castração. Você tem que, ou seja, esse paciente é um paciente paliativo, ele não tem mais possibilidade de cura, então você tem que paliar ele, ou seja, tem que tomar medidas para que esse câncer que já se espalhou, ele ande o mais vagarosamente possível na idade dele, né? Nessa situação dele. Então, você faz isso tirando a testosterona dele, né? A testosterona é o combustível da próstata e do câncer de próstata também. Então, você faz uma castração ou química com medicamentos, ou cirúrgica, que é a castração mesmo, tirar os 2 testículos, tá? Será que nós estamos tratando o paciente sem necessidade? Hoje nós estamos avançando nisso aí, né? Pacientes com câncer de próstata você não trata, você entra em vigilância. São cânceres mais indolentes, cânceres menos agressivos, que não vão levar o paciente a óbito. Então ele vai morrer com o câncer, mas não do câncer. Tá? A gente sabe também, hoje eu fui dar uma olhadinha nessa informação, que infelizmente, mesmo com PSA, toque, ressonância, tudo, a mortalidade continua igual. Talvez porque a gente faça mais diagnósticos hoje, sabe? Então, equiparou, né, de uma era aí de 20, 30 anos, que é a era do PSA, a gente hoje faz muito mais diagnóstico, então a mortalidade continua igual, pelo aumento do diagnóstico, tá? Então era isso, gente. Sei que vocês perguntaram no meio aí, não tem problema, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Quais são as causas da prostatite? Principal é bacteriana. É uma infecção urinária por uma bactéria, que é a prostatite aguda. Existe a prostatite crônica, que também pode ser por bactéria, mas aí persiste um processo inflamatório. Existe prostatite autoimune, que é nosso anticorpo vai lá e ataca a próstata e faz um processo inflamatório. Antigamente chamava prostatodinia, isso aí, que o cara tem uma dor pélvica tal, e aquele processo inflamatório na próstata que é asséptico, não tem nenhum micro-organismo, tá? Então, mas existe infecção viral, sim, né? Às vezes tem uma virose por qualquer outra coisa, pode ter sintoma urinário, né? O vírus pode ir para o tecido prostático também dá, mas a mais comum é bacteriana, tá? Agora sair um pouquinho de próstata, se pode? Pode? Se eu puder responder. A lesão renal, como que é? Depois de ter uma lesão, ela estaciona, porque a diabetes pode... Então tá. Então, existem vários tipos de lesões renais, né? Desde um câncer de rim, que é uma lesão renal, a lesão da função renal, insuficiência renal, você está dizendo? Estou dizendo porque eu fui ao médico e ele só falou para mim, você está começando a ter uma lesão renal, mas não explicou muito. Então, você é hipertenso? Uma das causas de lesão... Então, as duas principais causas de lesão glomerular da função do rim, que leva o paciente a longo prazo, se não cuidar de tudo isso, a hemodiálise, é diabetes e hipertensão. Por conta disso, a microvasculatura sofre.
diabético tem problema de retina, né? Problema, às vezes, na circulação, perde um dedinho por causa da circulação periférica, e o rim é um órgão-alvo também do diabético, né? Porque lá tem o glomérulo com microvasos, né? Uma microvasculatura, igual na retina, e aí sofre e acaba perdendo proteína na urina, e a longo prazo, se isso não for bem cuidadinho, risco de diálise. Aí se controlar, beleza. Na grande maioria, beleza. É ideal que se controle, né? Fala de lesão, a ideia é que houve uma lesão ali mesmo. É microscópica, você não vê. Você detecta no exame. Entendi. Perde proteína na urina, fica hipertenso, pode inchar, enfim. Doutor, eu tenho uma dúvida. Existe um remédio que é muito conhecido, né, pelos homens, que é o finasterida. Uhum. Inclusive, ouve-se muito que tem uma relação do finasterida com câncer de próstata, que aumenta, enfim, tudo que... Sabe dizer isso? Sei. A finasterida, ela é um dos medicamentos, tem dois, é a finasterida e dutasterida, que ela atua naquele mecanismo hormonal que é... Para calvície. Não, então, ela é... A dose certinha não é para calvície, é para próstata. Uma dose menor serve para alopecia masculina, para que o cara está perdendo cabelo, ele toma, porque descobriu, quando deu para o paciente da próstata, ele voltou cabeludo. Mas hoje é usado mais para calvície, é a dose menor. A dose menor, sim, 1 miligrama da finasterida. Tá? A finasterida para o homem, para a próstata especificamente, são 5 miligramas, ou seja, 5 vezes a dose da calvície. E para quem toma para calvície, existe alguma relação? Ajuda a não ter? Tem estudo com a dose de 5 miligramas, que é o seguinte, fala que protege contra o câncer de próstata, mas tem uma indicação, você tem que ser próstata acima de 60 gramas, porque senão não tem atuação nenhuma, tá? Mas existe um estudo que fala assim, pacientes que usam finasterida 5 miligramas, de 1 miligrama eu não sei se tem estudo, que é para calvície. De 5 miligramas que esses pacientes podem ter câncer lá na frente mais agressivo do que quem não tomou, tá? 5 miligramas. Que é a dose habitual para próstata. Para calvície usa 1 ou 2, né? Na verdade, isso aí descobriram que foi um efeito colateral. Né? Foi um efeito colateral. Os remedinhos de urinar melhor, que chama alfa-bloqueadores, que é doxazosina, tansulosina, eles foram pesquisados para hipertensão. Aí viu que o cara tomava lá, a pressão baixava bem, mas ele urinava melhor. Aí hoje a gente que usa essas medicações, o cardiologista, o nefro, geralmente já não usa mais, a gente é que usa mesmo. Tanto é que um dos efeitos colaterais que a gente fala ao paciente é que pode dar hipotensão, cair a pressão. Estava a micharia dele não estava comparecendo, né? Uhum. E aí ele pegou e foi no doutor lá e deram uma injeção nele lá, por R$700. Para dar aquela força, né, no ânimo, né? E eu ofereci produto também. E aí, tipo assim, o que eu vou falar? Então, a disfunção erétil, ela é também relacionada à idade, algumas doenças, hipertensão, diabetes é a principal causa. Então, aí tem causas psicogênicas, o cara pode estar ansioso, tomando antidepressivo, ou seja, aí precisa ver a causa. Existem medicamentos que você usa para estimular a ereção, né? Tem que medir os níveis de testosterona, ver se a tireoide está normal, colesterol, diabetes, enfim. Então, a gente tem que ter cuidado porque essa é uma área muito explorada hoje por pessoas que não têm muita formação. Existem clínicas, né? Não vou falar aqui. Vixe. Vai cair o pi dele. Não, existe injeção para ereção, né? Chama alprostadil. Você dá uma injeção no pênis mesmo, aí você faz uma vasodilatação, mas isso é uma etapa quando o medicamento já não deu mais efeito nenhum, né? Que ele deve ter hoje, tem 50. Ele deve ter hoje uns 40, 42 anos. Tomar o azulzinho lá que você falou. Isso para a pessoa que é mais jovem, isso traz alguma consequência? Não, traz tolerância ao remédio. Daqui a pouco ele vai precisar de 2, mais de 1 no dia, né?
Porque e acaba ficando um dependente emocional. Se o cara não está com o remedinho no bolso, ele já broxou antes de ir, né? Porque na realidade, o que eu entendi que ele falou, assim, não é que ele é impotente, nada disso, mas como É o cara que quer dar show toda vez, né? Não precisa disso, né? Geralmente não precisa, mas tem jovens que usam. Vão na balada, tomam álcool, que é um inibidor da ereção em níveis mais altos, né? Aí o cara vai sair com uma garota, ele acaba tomando, né? Tem, Manuel. Principalmente, assim, não é assim, é óbvio que existe uma contraindicação dessas medicações. Paciente infartado que usa medicamento para infarto. O paciente infartado às vezes pode tomar remédios para estimular a ereção, mas ele não pode associar com outra que chama nitrato, que é de vasodilatador. Senão causa uma vasodilatação tão grande nele que ele tem queda de pressão muito abrupta, pode desmaiar, ter convulsão, enfim. Diga o Zé Wilkerson. Não é? O senhor falou sobre o diagnóstico, né, da doença de próstata. Não é que aumentou, né, a quantidade, é porque o diagnóstico eles estão sendo dados Tá. com mais frequência. Antes morria não sabia que era. A questão de infarto também, né? Antes não se tinha tantos exames, né, como se tem hoje. Claro. Muita gente morreu do coração e nem sabia. E nó nas tripas? Não é? Não sabia que tinha, às vezes era uma apendicite, né? A doença do lado, né? Vocês assistiram lá o físico, né? Que é o médico. Tinha a doença do lado que era apendicite. Aí morria do quê? Morria do apendicite. Hoje a gente morrer de apendicite é porque às vezes não procurou, não fez a cirurgia. Hoje, né? Até a coisa melhorou nos diagnósticos, né? Os diagnósticos aumentaram mesmo, né? E a prevenção também, né? Feito? Mais alguma dúvida? Doutor, a última vez que nós tivemos a reunião de pastores aqui, entrou nessa moça aí de estimuladora. Aham. O azulzinho, aí perguntaram quantas vezes, eu posso usar todos os dias. Tem outros também, medicamentos que o senhor disse. Tadalafila? Isso aí. Quanto de miligramas, todo dia. O senhor respondeu isso, né? Tá. O que o senhor falou é precioso, é importante. Não, assim, existe, depende da vida média de cada medicamento, né? A sildenafila, que é o sildenafil, que é o Viagra, você pode usar até 100 miligramas dia, que são 2 comprimidos de 50, né? Pega a caneta aí, gente. A tadalafila que tem 20, a tadalafila que tem, porque ele tem uma vida média em torno de 6 a 8 horas. Agora tem a tadalafila que ela tem uma vida média de 36, você não pode usar todo dia. Você tem que dar um dia e meio por aí para tomar a segunda dose. Então depende de cada medicamento. E para essa tadalafila que usava sob demanda, ou seja, eu vou ter relação, eu tomo um remédio, que eram 20 miligramas, a indústria farmacêutica, né, o laboratório lançou de 5 miligramas que o paciente toma diariamente. Em vez de ser só na hora da doação. Porque aí ele tem um estímulo mais do fluxo peniano por mais tempo, né? Então ele vai estimulando aquela ereção. é específico do pênis. Não, por isso que tem contraindicação. Tem receptores nos vasos, causa dilatação do coração, do cérebro, no nariz, às vezes entope o nariz. Eu tenho hemorroida. Quando eu tomo esse remedinho aí, Uhum. quando eu tomo, acho que vai bem, né? Às vezes mas aí a hemorroida aumenta. Porque ele é um vasodilatador, né? Aumenta o fluxo da região, naquela região pélvica, né? Que dá mais desconforto. O pinto tem memória, viu, gente? É uma realidade. Quanto mais relações tem, né, mais se tem estímulo para ter. E às vezes ele fica meio esquecidão lá, mumificado, né, pastor? Não, porque, né? Abraão estava, o órgão dele estava mumificado, né? Sobre esses assuntos aí, quando a gente passa uma certa idade, eu 71, a gente perde, assim, perde a vergonha.
Porque tanto faz eu contar a realidade minha. Ó. Você não precisa abrir o jogo e Ó, começar. não, e entre os irmãos aqui, E daí? Se a coisa não está funcionando, eu falo, não, meu agora não está funcionando. E daí? mas posso saber que o homem mente bastante nessa área, viu? Mente. Não é? É, ó, que bom, irmão. Né? Então tá bom, gente. A impotência sexual. A impotência sexual tem aumentado ou tem diminuído? Aumentado. Olha só. Quais são as principais razões? Psicogênica. Emocional, né? Emocional. Hoje na Europa eles estão dando dados de jovens com 30 anos impotentes. E aí o tratamento da ansiedade também, os usos dos antidepressivos, né? É difícil você olhar para hoje um núcleo familiar que alguém não tome um antidepressivo. O Brasil é o segundo país que mais vende medicamentos psicogênicos, psicotrópicos, que a gente fala, né? Antidepressivos, ansiolíticos, remédios para dormir. É o segundo, perto só dos Estados Unidos. E o efeito colateral de muitos antidepressivos é disfunção erétil. Né? Então, os antidepressivos não é para tirar o antidepressivo, quem está tomando, obviamente, né? Porque você está tendo um benefício, mas a medicação perfeita não existe, né? Aí tem que tomar hora cronómetro. Oh. Se não for o remédio, é hora cronómetro. E ora para o Senhor também. Não é? 5 miligramas, geralmente não dá, tá? É. O senhor de 60 lá, estava no número, o cara hoje com 20 está no mesmo do senhor lá. Hoje, uma das coisas que mais faz queda de testosterona é a ansiedade, dormir mal. A testosterona ela tem um ciclo, a gente fala ciclo circadiano, que ela precisa do sono para ela ser ativada de manhã. Por isso que de manhã, muitos de nós homens tem mais ereção durante a manhã. Porque a nossa testosterona começa a subir no final da noite por causa do sono. Então, pacientes que estão ansiosos, dormem mal, a testosterona cai. Pacientes que estão obesos, hipertensos, né, chama síndrome metabólica, circunferência abdominal alta, a testosterona cai também. De manhã, é bom. Eu vi uma relação entre a fenesterida 1 miligrama com o surgimento do diabetes mais cedo na vida da pessoa. Já viu isso? Não, Eric, esse eu não vi. Tá. Posso procurar, mas não vi. Tá. Doutor, mas a incidência maior dos jovens entrando no mundo do álcool, né, da bebidas e tal, a gente mora na minha cidade mesmo, tem um bar que funciona lá quase 24 horas, a gente passa lá, joga tudo bebendo, não é cerveja, não, é álcool dele, é bebida forte mesmo, né? E a gente vê jogos assim, 14, 15 anos, desde tudo isso. Sem dúvida, né? O álcool a longo prazo leva a vários problemas, né? O uso crônico ou abusivo, né? Altas doses, aí leva a problemas assim. Eles tomam outras coisinhas junto com álcool para boate, essas coisas também é problemático. Ok, gente? Obrigado, viu, irmãos, pela atenção.